Talvez você já tenha se deparado com lugares ou momentos onde você sentiu que você não podia dar o seu melhor, usar as suas potencialidades máximas, que você não conseguia fazer exatamente tudo aquilo que você é capaz de fazer, que aquilo não exigia o seu máximo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de começar a falar sobre esse assunto tão importante, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Pode ser que ao longo da sua vida você se depare com lugares, com momentos, com situações onde você percebe que você não está usando as suas máximas potencialidades. Isso pode acontecer porque, via de regra, nós não olhamos tanto assim para os nossos pontos fortes, para aquilo que nós somos bons, para as nossas habilidades, para as nossas facilidades, para aquilo que a gente faz de uma forma muito mais natural, que a gente consegue fazer de uma forma muito melhor do que as outras coisas. E com isso, acaba que a gente vai se adaptando e a gente passa a tentar melhorar os nossos pontos fracos. Por esses motivos que a gente não está tão acostumado a perceber se a gente está em um ambiente ou numa situação onde nós não estamos conseguindo dar o nosso melhor, o nosso máximo, fazer tudo aquilo que nós poderíamos fazer. E talvez isso aconteça na sua profissão, no seu trabalho, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu consegui perceber que eu não estava dando o meu melhor, fazendo o melhor que eu tinha com as habilidades, com as aptidões, com as facilidades que eu tinha naquele momento. Quando você começa a ter uma compreensão, quando você começa a buscar entender mais sobre você, você vai conseguir ter uma clareza maior sobre as suas facilidades, sobre o que você deseja fazer, o que você consegue fazer com uma facilidade, com uma naturalidade muito maior. E aí, a partir disso, você vai conseguir identificar que essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas de uma forma muito incrível. Só que em alguns momentos, em alguns locais, em algumas profissões, determinadas tarefas que você esteja fazendo, talvez você não consiga utilizar essas habilidades, porque talvez o ambiente, o momento não permita que você utilize tudo isso. Então, por isso que é importante que você, nesse processo de evolução, de autoconhecimento, de desenvolvimento, conforme você vai entendendo mais sobre você, sobre a sua vida, você pare e analise a sua situação, a sua vida, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua profissão, a sua ocupação, o que você faz todos os dias, para que você perceba se você está conseguindo usar esse máximo que você tem, se você está conseguindo utilizar todas as suas habilidades. Por que eu falo que isso aconteceu exatamente dessa forma comigo? Porque eu passei por um processo de transição de carreira. Então aqui no meu canal tem vídeo falando sobre a transição, tem vídeo explicando tudo bem certinho se você quiser saber, mas basicamente eu estava numa profissão onde eu parecia que eu tinha que voltar para conseguir estar no nível do momento daquele atendimento com aquela pessoa, com aquele público. E eu tinha uma habilidade em conseguir falar com as pessoas, em explicar algo que eu já sabia, ou talvez repassar o meu conhecimento. Enfim, eu tinha essa habilidade, então eu conseguia trazer isso de uma forma muito tranquila e eu gostava de fazer isso. Então eu gostava de trocar também com as pessoas, de ter uma conversa um pouco mais profunda com as pessoas, para ter esse entendimento, essa compreensão de uma forma diferente. Mas no meu trabalho antigo eu não podia fazer isso. Então eu tinha que falar de uma forma mais simples possível para que eu fosse compreendida. E isso não é um problema, mas eu não estava me sentindo confortável com isso, porque eu sentia que eu queria usar as minhas potencialidades máximas, eu queria usar aquela aptidão, aquela facilidade que eu tinha. Então, se eu ficasse trancada no consultório, eu não ia utilizar o máximo disso, porque eu teria que sempre estar fazendo o que eu fazia, que era ter uma comunicação mais leve, uma comunicação mais simples e sempre da mesma forma, para que as pessoas que estavam ali conseguissem me compreender. Só que isso acabou que com o tempo foi me incomodando, porque eu não queria mais estar naquele padrão. Eu queria justamente fazer um pouco mais. Então eu queria usar mais do meu potencial. Então, a partir da compreensão, do entendimento, do autoconhecimento, do desenvolvimento, a gente vai conseguindo perceber algumas coisas que são essenciais. Então, se isso estava me incomodando, se eu não fosse
buscar entender por que isso me incomodava, que sentimentos isso me trazia, isso ia virar uma bola de neve e essa insatisfação cada vez ia ficar maior. Só que se eu não fosse buscar entender os motivos, eu nunca ia saber o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e muito menos o que eu tinha que fazer para resolver essa insatisfação, para eu resolver esse problema que eu tinha naquele momento. Então, sempre que você estiver em um momento que você conseguir perceber que não está satisfatório o que você está fazendo, que você sente que você está ficando de certa forma abafado, que você não consegue dar o seu máximo ali porque o ambiente, porque a sua ocupação não permite isso, você precisa buscar entender os motivos reais. Você precisa buscar entender mais sobre você, sobre as suas facilidades, sobre as suas habilidades, para que você consiga entender o que é que está acontecendo e o que você precisa fazer. Tendo essa clareza vai facilitar para que você consiga entender justamente o que é que são as suas facilidades, as suas habilidades, as suas potencialidades máximas que não estão sendo utilizadas e os motivos pelos quais isso está te gerando uma insatisfação. Porque muitas vezes, basicamente, a gente só está indo, só está vivendo um dia depois do outro e a gente não para fazer uma análise mais completa da nossa vida, da nossa situação atual, do nosso trabalho, da nossa rotina, e a gente só vai vivendo um dia depois do outro. Então, é muito importante que a gente pare para fazer essa análise, porque às vezes a gente vai ter caminhado um monte, mas a gente nunca parou para olhar se era justamente isso que eu queria, se eu queria mesmo estar nesse caminho. Então, é importante que a gente pare e olhe para os lados e olhe para trás, para a gente perceber se a gente está no caminho que a gente quer ou não. Porque muito melhor do que continuar nesse caminho, por mais que você já andou mais da metade dele, muito melhor do que isso é você entender se esse caminho tem sentido pra você, se esse caminho é funcional pra você ou não. Porque se simplesmente esse caminho não tem sentido pra você, mas você vai continuar seguindo nele só porque você já andou 80%, 70%, que você já andou mais da metade do caminho, não vai ser algo que você vai estar satisfeito. Você só vai estar seguindo por uma obrigação, por uma pressão que pode ser externa ou pode ser de você mesmo, porque você foi inserido em um condicionamento e você carrega isso para sua vida. Então você se cobra porque você considera que esse é o caminho certo, você tem que continuar ali. Só que quando você consegue ter uma percepção diferente sobre as mesmas situações, aí sim você vai ver que existem inúmeras possibilidades e que você não precisa, inclusive você não deve seguir num caminho que te causa insatisfação, num caminho que não é o seu, um caminho que você não se sente completo, um caminho que você não vê mais sentido, não tem significado para você. Então é muito importante a gente analisar para a gente saber, porque quando a gente fala de usar o nosso máximo, as nossas potencialidades, as nossas habilidades, a gente vai estar falando de algo que a gente gosta de fazer, que a gente tem mais facilidade, que a gente tem uma aptidão, que a gente consegue desenvolver muito melhor. Então é claro que isso vai ser mais prazeroso pra gente, porque a gente vai conseguir fazer um trabalho, a gente vai conseguir fazer uma tarefa muito melhor em muito menos tempo e a gente vai conseguir também se sentir muito feliz, muito completo, muito preenchido com tudo isso, porque a gente sabe que a gente está dando o nosso melhor, a gente está usando todas as ferramentas que existem disponíveis em nós para fazer aquela determinada tarefa, para realizar aquela determinada tarefa. Então isso é muito importante. E quando você não usa o seu máximo, quando você não usa tudo que você tem disponível para você ao seu favor, e aí você começa a pensar que você não é bom naquilo, que você não é bom em nada, que você não tem jeito para isso, enfim. E aí começam várias histórias da nossa mente contando pra gente que a gente não é capaz, que a gente não é bom, enfim, várias coisas. Mas não é isso. É simplesmente que você vai ter mais facilidade para algumas coisas e mais dificuldade para outras. Isso é natural e absolutamente todos os seres humanos vão ter essas facilidades e dificuldades, mas não vai ser igual para todo mundo. Cada pessoa vai ter a sua particularidade, a sua dificuldade, a sua facilidade, então vai ser muito específico de cada pessoa. Por isso que nós precisamos entender, compreender muito bem sobre nós mesmos, para que a gente saiba exatamente quais são as nossas e a gente saiba no que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer
para que a gente consiga usar o nosso melhor, dar o nosso máximo e estar sempre lapidando, para que aí sim a gente consiga se destacar dos demais, ou seja, realizar um trabalho muito bem feito que vai ser destaque, porque a gente vai estar usando as nossas facilidades, a nossa habilidade, algo que a gente gosta de fazer, e a gente vai estar lapidando tudo isso. Então, com certeza o resultado vai ser muito bom. E por isso a importância de você olhar para a situação atual, para olhar para o seu trabalho, para as suas habilidades, para as suas facilidades, para que você consiga saber se você precisa alterar alguma coisa ou se você já está conseguindo usar todo o seu potencial máximo. Isso é muito importante e isso vai fazer uma grande diferença na sua vida e nos seus resultados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.